Capítulo 1214, confiado a ele tradução. Lord Atrocitus revisão. Lachon é o padrinho o olho da vida. Zhao Feng se virou para a garota em estado de choque. Flutuando no ar, ela exalava uma aura transcendente de divindade imaculada. Mesmo que o céu estivesse nublado e fervendo com a intenção de matar, a área ao redor dela permaneceu uma ilha de vitalidade e tranquilidade. Na verdade, ela era descendente de um dos 8 grandes olhos de Deus, os olhos de Deus da vida. Dos 8 grandes olhos de Deus, o olho da vida era um dos mais fracos quando se tratava de combate. No entanto, havia rumores de que, desde que a alma não fosse destruída, qualquer ferimento ou doença que afligisse o corpo poderia ser facilmente curado pelo olho da vida. As várias grandes facções do antigo reino desolado dos deuses frequentemente lutavam umas com as outras. Se qualquer uma dessas facções tivesse um descendente do olho da vida auxiliando-a na retaguarda, seus membros seriam quase imortais e seu poder de luta geral aumentaria muitas vezes. Por essa razão, os herdeiros do olho da vida eram ainda mais úteis para essas grandes facções do que os herdeiros dos mais poderosos olhos de Deus. Eu sabia que Aninger ainda não havia deixado o território do portão da grama espiritual. O Deus verdadeiro Zongtu olhou para Aninger, depois olhou para o céu e riu. Na guerra entre o portão da grama espiritual e o pavilhão do dragão amarelo, o portão da grama espiritual começou a espalhar secretamente seus descendentes de linhagem. Uma das razões era dividir as forças do pavilhão do dragão amarelo, mas a outra era esconder Aninger. Enquanto Aninger pudesse ser mandada embora com sucesso, o portão da grama espiritual se levantaria novamente. Mas o pavilhão do dragão amarelo sabia que o portão da grama espiritual não arriscaria colocar Aninger em perigo e deve tê-la escondido em algum lugar dentro de seu território, esperando o momento certo para mandá-la secretamente embora. Por essa razão, o pavilhão do dragão amarelo estava vasculhando o território do portão da grama espiritual por qualquer sinal dela. O ancião de manto verde olhou para Aninger, os olhos semicerrados pensando. Ancião, não há mais nada a ser feito. Aninger falou como uma voz leve e agradável. Sua expressão era apática, como se ela não tivesse medo da morte. O quê? Você ainda quer resistir? O Deus verdadeiro Zongtu olhou para o ancião de manto verde e Aninger com um sorriso brincalhão no rosto. Aninger, neste ponto, este velho só pode entregá-la. Os olhos do ancião de manto verde de repente se abriram, uma intenção invisível paralisando Aninger completamente. Nessa situação, Aninger apenas olhou calmamente para o ancião de manto verde com seus olhos verde azulados, sem expressar nenhuma objeção. Ah, um homem sábio sabe quando se submeter ao destino. Se você estiver disposto a entregar Aninger e ficar sob a asa do pavilhão do dragão amarelo, o mestre do pavilhão não o tratará mal. O Deus verdadeiro Zongtu caiu na gargalhada. Nesse momento, uma voz ecoou na mente de Zhao Feng. Jovem, ajude-me a enviar Ninger para a zona Ziling. Com os olhos da vida de Ninger, ela pode definitivamente se juntar a uma facção de 5 estrelas, talvez até mesmo uma terra sagrada do reino dos deuses. Nesse ponto, você também terá grandes benefícios. O ancião de manto verde enviou uma mensagem a Zhao Feng enquanto seu rosto permanecia sem emoção. Senhor me considera muito. Zhao Feng respondeu. O ancião de manto verde estava tentando usar o fascínio de uma facção de 5 estrelas ou uma terra sagrada do reino dos deuses para tentar Zhao Feng ajudá-lo. Se Zhao Feng obtivesse sucesso, ele supostamente desenvolveria um relacionamento com uma facção de 5 estrelas ou uma terra sagrada do reino dos deuses, algo com que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Mas mesmo que Aninger tivesse o olho da vida, as terras sagradas do reino dos deuses não eram uma existência com a qual Zhao Feng pudesse interagir como quisesse. Seu talento não é ruim. Você deve ser discípulo de alguma facção importante. Se Ninger estiver disposta, vocês podem se tornar parceiros. Você só tem a ganhar com isso. O ancião continuou. Ele tinha visto que a força de Zhao Feng era verdadeiramente anormal. Crucialmente, nesta situação, Zhao Feng era a única pessoa a quem o ancião podia confiar suas esperanças. Ele estava até usando a própria Aninger como uma espécie de moeda de troca.
Qualquer outro homem ficaria tão impressionado com a beleza e temperamento de Aninger que teria concordado imediatamente, jurando proteger esta deusa da vida para o resto de sua vida. Seria ainda melhor se Zhao Feng fosse um gênio de alguma facção importante. Se Zhao Feng se casasse com Aninger, portão da grama espiritual poderia até ser salvo. Infelizmente, Zhao Feng não era. Senhor, você me considera muito. Estou sozinho e ainda tenho muitas pessoas que têm rancor de mim. Zhao Feng respondeu. Ele não era um gênio de nenhuma facção importante, e até teve que agir de forma muito contida na zona de Golone. O ancião de manto verde suspirou e começou a circular sua intenção, aparentemente pronto para entregar Aninger ao deus verdadeiro Zongtu. No entanto, vocês dois estão nessa situação por minha causa, e meu destino também é a zona Ziling. Zhao Feng continuou sua mensagem. Tudo isso era verdade. Zhao Feng havia acidentalmente exposto a localização do ancião e de Aninger. Além disso, com base nas memórias do dragão serpente, a raça espiritual em que Zhao Yufei estava localizado também estava na zona Ziling. Isso significava que não havia conflito em termos de destino. Além disso, havia muitas facções que queriam lidar com Zhao Feng. Adicionar o pavilhão do dragão amarelo à lista pouco importava. Além disso, o pavilhão do dragão amarelo estava em guerra com o portão da grama espiritual e provavelmente não seria capaz de enviar alguém muito poderoso atrás dele de qualquer maneira. Depressa e entregue-a. Um sorriso de escárnio flutuou no rosto do deus verdadeiro Zongtu enquanto ele olhava para o ancião de manto verde. Ok. Com esta resposta, o ancião usou sua intenção para arremessar Aninger, mas seu alvo era Zhao Feng. No momento em que ele jogou Aninger, o corpo do ancião começou a queimar com um poder divino surpreendente. Kabum! Ondas do Oceano Verde começaram a se agitar pelo mundo enquanto a força do ancião aumentava. HMPH, meu velho, esta ação imprudente só está apenas prejudicando aquele jovem. O deus verdadeiro Zongtu repreendeu duramente, sua voz tão alta quanto o rugido de um tsunami. Nisso, ele estava sugerindo a Zhao Feng que deveria agir racionalmente. Ao mesmo tempo, o deus verdadeiro Zongtu estava usando sua pressão de deus verdadeiro de 5º grau para intimidar Zhao Feng. Ao mesmo tempo, o capitão da pequena equipe e todos os quase deuses de 1º grau sob seu comando voaram em Zhao Feng. Vamos lá. Zhao Feng circulou sua intenção e agarrou Aninger. Svish. Asas douradas de luz condensaram em suas costas, e então Zhao Feng se foi em um flash de luz dourada fraca. E? Este Júnior, o deus verdadeiro Zongtu, ficou um tanto surpreso. Havia uma matriz de selamento do espaço aqui, o que tornava impossível para Zhao Feng usar qualquer técnica de escape espacial. No entanto, Zhao Feng parecia ter previsto esse movimento e usou uma técnica de voo para fugir. Apesar disso, Zhao Feng era extremamente rápido, muito mais rápido do que o deus verdadeiro de 3º grau comum. Atrás deles, o deus verdadeiro Zongtu rugiu imediatamente. Nem pense nisso. Enfrentando a morte com um sorriso, o ancião de manto verde avançou contra o deus verdadeiro Zongtu com um ímpeto estrondoso. Zhao Feng era mais forte do que até mesmo o capitão deus verdadeiro de 3º grau, então se o ancião de manto verde pudesse segurar o deus verdadeiro Zongtu, Aninger ainda teria uma chance de escapar vivo. Nuvens azuis cobrem os céus. O grito do ancião ecoou no ar enquanto seu ataque descia. Dhroon. Uma palma formada por uma luz verde escura cintilante, impregnada da poderosa intenção de água e madeira, avançou em direção ao deus verdadeiro Zongtu como uma nuvem enorme. Você está procurando a morte, velho. O deus verdadeiro Zongtu berrou enquanto transformava seu poder divino na terrível imagem de um dragão amarelo. Para que Aninger fugisse bem diante de seus olhos, roubando-lhe uma grande conquista, como o deus verdadeiro Zongtu não ficaria com raiva. Além disso, ele não esperava que um semideus insignificante como Zhao Feng realmente concordasse com o pedido do ancião de manto verde para escoltar Aninger. Segure o pirralho e espere por reforços. O deus verdadeiro Zongtu enviou uma mensagem ao capitão do esquadrão. Zhao Feng era muito rápido para ele ter qualquer esperança de que o deus verdadeiro de 3º grau pudesse capturá-lo.
Ele só podia garantir que eles não perdessem Zhao Feng antes que os reforços chegassem. Sim. O Deus verdadeiro de terceiro grau começou a seguir Zhao Feng de perto. Movimento instantâneo. O corpo de Zhao Feng surgiu com a intenção do espaço quando ele trouxe Aninger em um salto através do espaço. Ele conhece movimento instantâneo? O Deus verdadeiro de terceiro grau ficou pasmo. Um quase-deus capaz de usar movimento instantâneo não era uma visão normal no antigo reino desolado dos deuses. Mesmo alguns deuses verdadeiros de segundo ou terceiro grau não podiam usar o movimento instantâneo, tendo falhado em compreender a intenção do espaço. Além disso, Zhao Feng estava trazendo outra pessoa com ele enquanto usava o movimento instantâneo. Ele realmente não temia a morte. Uma pessoa a mais era um fardo a mais. Se alguém não tivesse força suficiente, havia um perigo muito possível de cair em uma fenda espacial e morrer sem uma sepultura. Eu também conheço o movimento instantâneo. O Deus verdadeiro de terceiro grau zombou ao usar o movimento instantâneo para saltar através do espaço. Quando ele perdeu para Zhao Feng na troca de técnicas anterior, ele considerou Zhao Feng um gênio de alguma facção importante. Mas agora parecia que Zhao Feng estava sozinho. Se fosse esse o caso, ao ofender o pavilhão do dragão amarelo, Zhao Feng havia apenas se condenado. Svish. Zhao Feng saltou do espaço, rapidamente condensou suas asas de relâmpago e alçou o voo. Avançar com uma pessoa enquanto usa o movimento instantâneo reduz a distância e consome mais energia. Zhao Feng amaldiçoou silenciosamente. Felizmente, ele alcançou o segundo grau da intenção do espaço, ou então o seu movimento instantâneo poderia ter falhado. Além disso, enquanto vagava por aí, Zhao Feng não conseguia tirar o manto do espaço-tempo de forma imprudente, então ele teve que confiar em si mesmo. Svish. No momento seguinte, o Deus verdadeiro de terceiro grau apareceu onde Zhao Feng estava há poucos momentos. Esse pirralho definitivamente tem alguns segredos. O Deus verdadeiro de terceiro grau ficou pensativo enquanto continuava sua busca. Se Zhao Feng conseguiu usar o movimento instantâneo enquanto carregava uma pessoa, ele deve ter algum tipo de tesouro de suporte com ele. Além disso, embora Zhao Feng fosse um especialista em independente, ele havia de alguma forma atingido a força de um quase-deus de terceiro grau. Esses eram sinais de que Zhao Feng provavelmente recebeu algum legado incrível. Jovem senhor, esta jovem senhorita Aninger está cheia de gratidão por sua gentileza em me salvar, mas se você me levar, a dificuldade de escapar será muito maior e será impossível se livrar desse Deus verdadeiro. Assim que os reforços do pavilhão do dragão amarelo chegarem, você e eu morreremos em um túmulo. Aninger explicou, se desculpando a Zhao Feng, sua voz tão melodiosa quanto o gorgolejar de um riacho e o chilrear dos pássaros canoros. Só de ouvir isso foi extremamente relaxante. Na verdade, Aninger também ficou muito surpresa ao ver que Zhao Feng tinha a força de um quase-deus de terceiro grau e que ele poderia até mesmo usar movimento instantâneo enquanto a carregava. Esta foi a primeira vez que ela viu um prodígio quase-deus tão surpreendente. Verdade, Zhao Feng simplesmente respondeu. Aquele Deus verdadeiro de terceiro grau também podia usar movimento instantâneo e não era tão fácil de se livrar. Dron. As asas de relâmpago atrás de Zhao Feng estalaram com a energia do relâmpago. Com esta explosão de relâmpagos, Zhao Feng de repente se virou e começou a voar para o Deus verdadeiro de terceiro grau. Aninger foi pega de surpresa. Zhao Feng iria desistir dela. Para o bem de sua fuga, o portão da grama espiritual sacrificou inúmeras vidas. Aninger estava extremamente indisposta a ver as coisas acabarem assim, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Depois de ver tantas pessoas morrerem por ela, Aninger não temia mais a morte. Ela até achou a morte preferível. Tudo acabaria e ela seria poupada de todo o sofrimento e tormento. O Deus verdadeiro de terceiro grau também ficou surpreso ao ver Zhao Feng voando contra ele. Mas então, Zhao Feng de repente colocou Aninger no chão e ativou sua linhagem corpo sagrado do relâmpago e a linhagem ancestral sol demoníaco de sangue, atacando o Deus verdadeiro de terceiro grau com seu poder divino dos 5 elementos.
Em vez de ser perseguido, posso muito bem matar você agora. O rosto de Zhao Feng era uma camada de gelo quando seu olho esquerdo começou a circular a intenção ocular. A pequena boca de Anninger caiu instantaneamente enquanto ela olhava para Zhao Feng em descrença. Zhao Feng havia se virado não para entregá-la ao pavilhão do dragão amarelo, mas para matar esse deus verdadeiro de terceiro grau.